Então, gente, e aí? Beleza? Vamos começar falando de alguns conceitos bem básicos lá do primeiro ano para a gente revisar e conseguir dar seguimento a- a- aos conteúdos aqui do segundo ano. A química do segundo ano, ela, como eu já havia falado com vocês, envolve um pouquinho de matemática. Ela é muito focada na fisicoquímica, velocidade de reação, concentração, eletroquímica, termoquímica, enfim. Mas para que a gente chegue nessa parte mais avançada, é necessário que a gente retome um pouquinho e revise alguns conceitos básicos da química, tá? E dois conceitos básicos que a gente precisa começar a ver são o conceito de substâncias e o conceito de misturas, tá? São duas definições que vocês viram lá no primeiro ano e que a gente vai precisar aqui também no segundo ano, tá? Para entender as dispersões e para conseguir entender solução, coloide, enfim. Para começar, vamos falar de substâncias. A primeira coisa que a gente pode dizer é que substâncias são compostos que possuem uma composição definida. Como assim uma composição definida? Essas substâncias, assim chamadas, elas têm uma série de elementos que representam exatamente o que elas são. O exemplo mais simples, água. Quando vocês pensam em água, todo mundo está cansado de saber que água é H2O. Mesmo antes de saber qualquer coisa de química, mesmo antes de sonhar em estudar química, praticamente todo mundo escuta falar por aí que água é H2O. Não é verdade? É muito comum isso. Então, eu tenho aqui elementos que representam a composição atômica, que representam a molécula da substância que a gente conhece como água. São dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Outro exemplo, o oxigênio que a gente precisa para respirar, o O2. Ou ainda, o gás carbônico, que a gente expele durante o processo respiratório, o CO2. Um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Essa é a composição dessas substâncias, tá? A água, o oxigênio, o gás carbônico. Eu consigo dizer exatamente quais os elementos que estão ali. E uma única molécula dessa substância já tem as características desse composto, tá? Então dizemos que as substâncias, elas apresentam uma composição definida. Como elas têm a composição definida, as propriedades também são definidas. O sabor da água vai ser o mesmo. Não importa se você tome água aqui no Brasil ou se você vai tomar água lá na China, lá em Xangai, ou se você vai pegar água lá em Europa, não o continente europeu, mas a Lua lá de Júpiter. Água é água, H2O em todo lugar. E as propriedades dela são as mesmas. Você vai ter a mesma cor, o mesmo odor, a mesma densidade, a mesma condutividade elétrica. O conjunto de propriedades vai ser sempre o mesmo, tá bem? Então, como a composição de uma substância é definida, vamos dizer também que suas propriedades são também definidas. Outra coisa importante sobre as substâncias é que elas podem ser classificadas em dois tipos, tá? Nós podemos ter as substâncias chamadas de simples e podemos ter as substâncias chamadas de compostas. E isso está atrelado à composição dessas substâncias, tá? Nós vamos dizer que uma substância é simples quando
os elementos que a compõem são de um único tipo. Sempre que a gente tiver uma substância que um único elemento é suficiente para compor ela, a gente vai dizer que essa substância é simples. Por exemplo, o oxigênio, ou o ferro, ou o ouro, o hélio, aquele gás que o pessoal usa para encher balão. Todos esses que têm um único elemento, hélio, oxigênio, ferro, ouro, todos esses são ditos substâncias simples porque são compostos de um único elemento, tá? E como é que eu faço para identificar se é um elemento só ou se são dois? A gente vê lá no primeiro ano, quando a gente está estudando elementos químicos, que a representação do elemento é feita por letras, tá? Sendo sempre a primeira maiúscula. Caso precise de uma outra letra, ela precisa ser minúscula. Por exemplo, o hidrogênio, o elemento hidrogênio, é H. O elemento hélio é HE, porque já existia o H. Então, para diferenciar, a gente coloca uma letra minúscula para compor o símbolo desse elemento. A substância hidrogênio, por sua vez, são dois átomos de hidrogênio. Como são dois átomos do mesmo elemento, então a gente diz que a substância é simples, tá? Deixa eu deixar essa mistura aqui no cantinho, que a gente não vai usar agora. Então, as substâncias vão ser simples se elas apresentarem um único elemento. A substância apresentando um único elemento, vamos dizer que ela é simples. E a composta vai ser aquela que apresentar dois ou mais elementos. Se aquela substância tem na sua composição mais de um elemento, como é o exemplo da água, como é o exemplo do CO2, como é o exemplo da ferrugem, se eu tenho mais de um elemento, eu digo então que a minha substância é composta. Então, ela vai ser composta quando ela apresentar mais de um elemento. Então, se a gente fosse aqui fazer um quadrozinho de quem são as substâncias simples e quem são as compostas, ó. Teríamos aqui, por exemplo, o hidrogênio como simples, o oxigênio, o ouro, qualquer substância que tenha um único elemento, a gente vai dizer que é simples, tá? Sem segredo. Já se ela apresentar mais de um elemento, no caso da água, do gás carbônico, da ferrugem, então a gente vai dizer que é composta, tá? Sem grandes segredos. Então, substâncias são compostos que vão ter uma composição definida, então as propriedades também são definidas. Elas vão ser simples se tiverem um único elemento e vão ser compostas se tiverem mais de um elemento, tá bem? Simples assim.
E as misturas? As misturas vão diferir no seguinte: a composição é variável. Eu não vou ter uma única molécula, uma única formulazinha que me diga toda a composição das misturas. Para que eu tenha uma mistura, é necessário que eu tenha duas ou mais substâncias. Como o próprio nome sugere, uma mistura é eu pegar duas substâncias e misturar. A mistura é a mistura de substâncias. Eu tendo mais de duas substâncias, eu digo que eu tenho uma mistura, tá? Então, óbvio que a composição é variável. Se a composição é variável, as propriedades também vão ser variáveis. Eu não vou ter propriedades fixas. E as propriedades vão variar porque elas vão depender da composição. Como assim? Vamos pensar no seguinte exemplo. Um copo de água e eu vou colocar nesse copo de água açúcar. Vou fazer uma garapa, tá? Vou misturar água com açúcar. Toda garapa vai ser igual? Vejam só, as substâncias envolvidas são duas: água e açúcar, certo? Deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto para a gente usar aqui. Eu teria água e teria açúcar. Acho que é C12, H12, H24O12. Ou é C6H12O6? Não lembro agora exatamente a fórmula da glicose. Acho que é C6H... Tá, C6H12O6, se eu não me engano. Bom, por via das dúvidas, já que eu não lembro de cabeça, açúcar. E água. Então, se eu tenho água e açúcar, eu tenho duas substâncias. Se eu coloco as duas num único lugar, se eu coloco as duas num único recipiente, eu vou ter aí uma mistura, tá? Vou preparar nosso recipiente. Pronto, tá aqui. Nosso recipiente com água e açúcar, então eu tenho uma mistura. Mas vejam só, se for um copo de água e eu colocar uma colher de açúcar, vai ter um sabor, vai ter uma aparência. Mas e se em um mesmo copo de água eu colocar 6 colheres de açúcar? O sabor vai mudar, não vai? A aparência vai mudar. Ou ainda, se no lugar do açúcar for sal, aí eu pego um copo inteiro de água e coloco uma pitada de sal. A gente toma e nem nota. Mas se eu pego esse mesmo copo de água e coloco 3 colheres bem cheias de sal e dou para alguém beber, vai notar a diferença, não vai? As propriedades vão mudar dependendo da composição, dependendo do que tem ali dentro e das quantidades que aquilo ali se encontra. A condutividade vai mudar, ponto de ebulição muda, ponto de fusão muda, a cor muda, o sabor muda, tá? No caso das misturas, as propriedades vão variar dependendo da composição, tá certo? Falando ainda das misturas, vamos deixar esse sal aqui, caso a gente precise dele depois. Falando ainda das misturas, outra coisa importante é que elas podem ser classificadas em dois tipos: homogêneas ou ainda heterogêneas.
As misturas vão ser chamadas de homogêneas. Deixa eu juntar mais aqui para caber tudo. As misturas vão ser chamadas de homogêneas se elas apresentarem uma única fase. Como assim apresentar uma única fase? Deixa eu pôr isso aqui para cima, deixa eu descer tudo aqui para organizar a casa, para ficar mais fácil da gente conseguir ver tudo. Ó, se eu tenho uma fase, eu vou dizer então que a minha mistura é homogênea. Fase é tudo aquilo que eu consigo observar visualmente. Deixa eu falar de uma forma mais simples aqui, tá? Vejam só. Se você pegar um copo de água e colocar nele óleo de cozinha, você vai conseguir ver a água e o óleo. Cada entidade dessa que você consegue ver, a gente vai dizer que é uma fase. Vamos deixar o sal no canto ali, talvez a gente use depois. Cada entidade que você olhe, que você consiga identificar visualmente, sendo redundante, que a gente veja com os olhos, a gente vai chamar de fase, tá bem? Já uma mistura heterogênea, a gente vai dizer que a mistura é heterogênea se ela tiver mais de uma fase. Então, se ela apresentar mais que uma fase, eu vou dizer que a minha mistura é heterogênea. Esse exemplo que eu citei da água com óleo é uma mistura heterogênea. Porque nela eu consigo ver mais de uma coisa, não é verdade? A mistura de água com açúcar, que a gente começou citando, é uma mistura homogênea, porque a gente vê uma única fase. Vamos usar esse sal aqui? Ó, uma mistura de água com sal. Você consegue ver mais de uma coisa lá dentro? Depois que você pega um copo de água e mistura com sal, você consegue ver mais de uma coisa lá dentro? Eu acho que não. Então é um exemplo de mistura homogênea, tá? Porque apresenta uma única fase. Já uma mistura de água com óleo, a gente vai dizer que é heterogênea, porque nela você vai conseguir ver mais de uma fase. Então percebem a diferença entre o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea? A mistura ela vai ser homogênea se ela tiver uma única fase, ou seja, você olhar e ver só uma coisa. Já a mistura heterogênea é aquela que você olha e vê mais de uma fase, ou seja, vê mais de uma coisa lá dentro. Água com sal, por exemplo, é uma mistura homogênea. Água com óleo é uma mistura heterogênea. Outros exemplos que a gente pode citar. Vamos supor que nessa situação aqui da água com sal, essa agora é para a gente diferenciar o que é água, ó, o que é fase de o que é componente. Eu vou pegar água com sal e vou colocar gelo lá dentro, tá? Tem aí essa água com sal e eu resolvi colocar gelo lá dentro. Agora eu tenho água, sal e gelo. Essa mesma mistura de água com óleo, eu também resolvi colocar gelo.
Então eu vou pegar essas duas misturas, a de água com sal e colocar gelo, a de água com óleo e vou colocar gelo. Vejam só, olhando para essa primeira solução, ou solução não, mistura. Olhando para essa primeira mistura, água, sal e gelo. Quantas coisas a gente conseguiria identificar visualmente? Duas, não é verdade? A gente veria água e veria gelo. Concordam comigo? Uhum. Então vejam só. Eu tenho então duas fases. Água e gelo. Mas quantos componentes eu tenho? Nesse caso, eu só tenho dois componentes. Água e sal. Porque gelo é água, só que em um estado físico diferente. Está no estado sólido, mas é água. O componente é H2O. Então, ó, numa mistura de água, sal e gelo, eu tenho duas fases. Fase água, fase gelo. Mas eu tenho dois componentes, água e sal, tá? O gelo não é um componente a mais, ele é a mesma coisa da água. Já nesse exemplo aqui da água com óleo e gelo, nesse exemplo em que eu tenho água, óleo e gelo, eu teria três fases. Fase água, fase óleo, fase gelo. Eu veria as três coisas, mas teria apenas dois componentes. Água e óleo. Porque, alguém desliga o microfone, por favor? Eu teria apenas dois componentes, água e óleo, porque gelo também é água. Então, mesmo eu tendo três fases aqui, eu teria apenas dois componentes, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho da fonte, que eu vou querer fazer uma coisa aqui. Então, aqui eu tenho dois componentes e tenho duas fases. Nesse exemplo. Já nesse aqui, deixa eu pegar essa água com sal e botar em outro lugar aqui. Já nesse outro exemplo, eu teria dois componentes e teria três fases. Tá? Percebam a diferença, tá bem? O que é componente e o que é fase, tá certo? Fase é aquilo que a gente observa visualmente e componente é a substância que tem ali dentro, tá certo? Então, esse é o nosso período de revisão sobre substâncias e sobre misturas, tá bem? Eu vou dar uma organizada aqui nesse mapinha para ele ficar menos bagunçado e vou mandar para vocês, tá certo? Vou deixar ele disponível para vocês poderem passar para o caderno, estudar usando ele como base, tá certo? Então é isso, pessoal. É simples assim.